E aí a Sandra até colocou aqui, ó, é a mesma polêmica do requisito 8.4, né? Que gera, exatamente, Sandra, que gera muita discussão, né? Que é a questão do provedor externo, né? Que é até esse exemplo que eu falei agora, né, Sandra? Às vezes tem cliente que fala assim, eu não vou avaliar o meu provedor, não. Eu não vou avaliar meu provedor, não. Se ele não está me dando trabalho, eu não vou monitorá-lo. Lembrando que dentro da 9001 hoje, a norma é clara, né? Quando ela diz que a gente tem que avaliar o desempenho. Então, avaliar desempenho é dia a dia. É eu estar ali a intervalo planejado, a mês, ou a cada bimestre, ou a cada trimestre, dizendo, olha, tu é bom, tu continua bom, aqui tu deu uma escorregada, aqui tu pode melhorar. Opa, tu escorregou de novo, aqui tu pode melhorar. Então, é essa mesma percepção. Nos dois exemplos, Sandra, você tem total razão. A palavra-chave aí chama-se desempenho. Monitorar desempenho. Eu preciso monitorar o meu desempenho junto ao meu cliente, da mesma forma que eu preciso monitorar o desempenho dos meus fornecedores junto aos meus requisitos. Essa é a palavra-chave. Estamos numa norma de gestão, né? Aí a Simone colocou assim, se caso sentimos necessidade de aumentar o tempo total da auditoria no meio do processo, né? Por alguma razão maior e importante, é possível renegociar com o cliente? Simone, é possível sim, tá? É claro que isso é um pouco, não é tão comum, mas é possível. É possível você chegar para ele e dizer, olha, né, terminou a auditoria ali, tudo bem, você fala, olha, tem um processo aqui que eu fiquei um pouco mais preocupada. Será que a gente pode aí colocar mais algumas horas para a gente poder fazer uma amostragem melhor? Isso é super possível. Sabe uma coisa que acontece às vezes, Simone? Quando a gente está num pacote maior de consultoria, às vezes isso é muito mais comum, porque a gente faz assim, olha, a gente, geralmente no pacote de consultoria, a gente já vai ali e bota 2 dias de auditoria, já fica incluso, né? E aí, às vezes, quando chega ali no meio do processo, você fala, rapaz, eu acho que esse processo aqui de compras mereceria uma amostragem maior. Então, às vezes, eu já vou lá no cliente e renegocio. Falo, olha, eu vou pegar mais 2 horinhas da consultoria, que eu vou querer dar uma voltinha, voltar lá em compra semana que vem, porque ficou uns pontos lá. Outra coisa que é importante, às vezes, fica pendência de documentação. Então, tudo é negociável, tudo é negociável. É claro que a gente precisa fazer o possível para ser assertivo nesse programa, o máximo possível. Se isso acontecer, Simone, numa auditoria de terceira parte, que é a auditoria do organismo de certificação, isso já não ocorre, tá? Então, o cliente, a gente não vai pedir para o cliente para acrescentar. O máximo que a gente consegue fazer é colocar lá no sistema da certificadora esse item dizendo assim, olha, o processo tal ficou um pouquinho aquém, porque a gente teve um tempo reduzido lá no programa. No próximo ciclo, se o auditor puder reforçar mais esse processo, isso ocorre. Isso ocorre. Agora, mas a gente, como auditor de certificador, a gente não pode, porque quem determina a agenda que eu digo período, desculpa, não é o programa, é o período, é o próprio organismo. Então, eu não tenho como chegar para o organismo e dizer assim, olha, só 2 dias e meio está muito pouco, bota 3. Porque existe um cálculo, né? Esse cálculo é feito baseado nos procedimentos da própria certificadora. Ela mesmo vai lá, determina e coloca esse prazo. Então, o máximo que a gente pode fazer é isso. Agora, numa interna, dá para a gente tentar ir lá, conversar com o cliente e fazer aí uma... O mais comum, Simone, é você conseguir agregar valor no seu trabalho e vender um pós-auditoria. Isso é muito comum, né? Vocês que são consultores estão aí, vocês sabem disso. Às vezes, quando termina a auditoria, o próprio cliente, ou a gente chega no cliente e fala assim, olha, seria interessante, depois que vocês tomarem as ações corretivas, né? Eu voltar pelo menos mais um dia aqui para a gente ver se está tudo ok, a gente checar, né, as ações corretivas, tal. Então, isso é muito comum. Isso é extremamente comum, tá? E dá para fazer de forma bem tranquila, dentro do programa ali que a gente tenha, estabelecendo ali um tempo suplementar, né? Complementar, na verdade, para ajudar nesse processo. Bom, e aí,
por último, ainda nesse tempo de amostragem, gente, como eu comentei com vocês, é muito importante, então, 3 referências, só para a gente fechar. O tempo que ele usa na própria auditoria externa dele é um parâmetro que a gente pode considerar e adotar o mesmo. Se ele ainda não é certificado, mas já fez ali a amostragem junto ao organismo e ele já definiu o tempo da auditoria, eu posso usar também esse tempo, embora ele ainda não seja, mas a certificadora já disse, olha, tua auditoria vai ser de 3 dias. Então, eu posso já ter esse tempo definido. E a última hipótese é tipo assim, ele não tem nada, ele ainda não fez contato com a certificadora, ele quer que eu determine. Aí, o que é que eu aconselho vocês? Marca uma boa reunião, conversa, leva em consideração o tamanho da companhia, o tamanho da empresa, o número de funcionários que ele tem, pergunta o máximo que você puder sobre os processos, tá? Principalmente esses processos que às vezes a gente acha que é pequenininho e que toma uma dimensão grande, que é o caso da manutenção. Às vezes a gente acha que 1 hora na manutenção dá, mas a manutenção ela é geral. Então lá está predial, está manutenção de máquinas, está a metrologia. Então também é uma forma de você, nesse bate-papo, você conseguir mensurar ali se você vai precisar ou não, né? Se você vai precisar ou não colocar ali um acréscimo daquela auditoria, tá certo? Então, assim, gente, basicamente é o que a gente tinha para conversar hoje sobre o programa, né? Como eu iniciei falando, é uma informação documentada, extremamente importante, é um produto final de vocês. E a única coisa que eu quero que vocês tenham muito cuidado sempre, sempre, é que vocês consigam garantir que no programa de auditoria vocês estão contemplando todos os processos que abrangem o escopo de certificação. Essa é a coisa mais importante que vocês precisam garantir. Ah, Jacera, meu processo comercial está lá no Rio de Janeiro. Faz remoto. Compras fica lá em Dubai. Arruma o tradutor, bota do lado e faz remoto. Não deixa de contemplar no teu programa, porque recentemente eu vi um cliente levar uma não conformidade, porque ele mesmo faz a auditoria interna dele, né? Lá a gente faz a consultoria, é um pouco invertido, a gente faz a consultoria e ele mesmo faz a auditoria interna. E ele passou, ele esqueceu mesmo de auditar a área de suprimento, porque ficava em outro estado, e aí foi batata, né? Quando o auditor chegou, que olhou a agenda, disse, cadê suprimentos? Aí eles meio que ficaram se olhando assim, passou. Então, tenham certeza que vocês estão auditando todos os processos da companhia. Não pode passar nada, todos os processos estão ali, tá certo? Então, na dúvida, faz reunião, conversa, esclarece, mas quando você fechar o seu programa, feche o seu programa de forma bastante consistente. E nunca esqueçam, eu sempre faço isso, manda no e-mail para o cliente e pede para ele validar o seu programa. Inclusive, eu boto essa observação no e-mail. Eu digo assim, olha, eu preciso que o programa de auditoria contemple todos os seus processos. Por favor, valide se todos os processos aparecem no programa. Porque, às vezes, ele criou um processo novo, né? Faz 1 ano que você foi naquela empresa, ele fez um puxadinho, criou uma oficina, e essa oficina não existia há 1 ano atrás. Como é que você vai adivinhar? Entendeu? Então, eu sempre boto isso no corpo do e-mail. Eu digo, valide a agenda para mim. Cheque se todos os processos estão aí. Nós não podemos deixar nenhum processo de fora. Eu reforço isso no e-mail. Quando eu ligo, eu digo, olha, você viu direitinho, todos os processos estão aí. A agenda é essa? Então pode divulgar. Aí ele vai e divulga para todo mundo. E o programa fica bem organizado, sem risco nenhum da gente ter problema lá na frente. Tá bom? Queria muito, muito agradecer a vocês. Queria muito agradecer. Hoje a gente tem várias pessoas novas aqui na CADIPAC. Inclusive, eu queria mandar um abraço, tá? Porque nós temos
dois companheiros aqui, né? Eu digo companheiros porque são auditores, são consultores, são pessoas que vivem nesse universo de sistemas integrados, lá de Moçambique, né? Moçambique foi um país que na verdade, eu fiz alguns trabalhos alguns anos atrás lá no continente africano, tenho muito carinho por aquele lugar, por aquele continente, pelos países que eu visitei, pelas cidades que eu visitei. E a gente tem aqui entre nós dois colegas lá de Moçambique, e que eu até sempre me preocupo com o português, se eles estão conseguindo entender bem, mas os feedbacks que eles nos dão é positivo, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo aí se comunicar bem. Então, um forte abraço para vocês que nos acompanham aí, um pouquinho mais de longe. Vocês aí também que estão em outros estados aqui do Brasil, né? São Paulo, Rio, né? Tem o pessoal lá de Minas, do Sul. Então, assim, um beijo enorme. Muito obrigada pela noite de hoje, pelo carinho de vocês, pela participação. O chat fica sempre aqui à disposição, é permanente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, um beijo, Mirella, para você também. Vocês podem estar colocando aqui, que aí ao longo da semana eu também vou respondendo, a gente vai conversando. E agradeço a vocês de coração. Fiquem com Deus e muita saúde e paz. Saúde e paz nesse momento. O resto a gente conquista com alegria. Beijo no coração, viu, minha gente? Foi ótimo estar com vocês hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem na paz.